Percebam, se você especializa a vara de lavagem de bens, haverá recurso. A pergunta será, se você especializa o piso, vamos chamar assim, o que se faz em relação ao topo? Sim, porque note, haverá recurso de uma primeira instância para uma segunda instância. O tribunal tem também setores, seções, turmas, câmaras especializadas e por aí vai. O Supremo Tribunal Federal está especializado neste assunto porque, note, grande parte de vocês são muito jovens, mas vamos tentar uma abstração. Se eu trabalho a minha vida inteira com direito do trabalho, ou com direito previdenciário, ou com direito civil, direito de família, sei lá, e de repente, aos 60 anos, eu vou começar a trabalhar com direito penal, isso não é fácil. Isso não é fácil, gente. E logo trabalhar com um crime tão complexo, aí se torna mais difícil. Então é isso que eu também lanço a reflexão de vocês. De que adianta especializar as varas, a primeira instância, em crimes financeiros ou lavagem de bens, se essa especialização não ascender, não caminhar para os tribunais de passagem e para os tribunais superiores? É mais ou menos o seguinte, imagina um médico. Um médico, ele passou a vida inteira como dermatologista. Aí, de repente, teve uma oportunidade profissional como cardiologista. Aí ele vai operar o teu pai, a tua mãe, você. Percebe o que eu falo? Isso é relevante. Se alguém é especializado em direito de família, em direito civil, como é que se vai fazer com que esta pessoa, por mais boa vontade que tenha, e por mais bem assessorada que seja, mas é ela que está ali, porque o ato de julgar é um ato difícil. Talvez seja um ato difícil demais, nem merecesse o ser humano desenvolvê-lo. Mas, se você não tem especialização para aquilo, haverá um problema de enfrentamento do tema. Então, esta questão eu queria deixar a reflexão de vocês. Às vezes abrecham na lei, mas e as leis mudam o tempo todo no Brasil. É necessário dar uma certa parada de arrumação para haver estabilidade e segurança jurídica. Mas, às vezes, as brechas estão no sistema prático de aplicação das normas. E claro que, portanto, os critérios de recrutamento das autoridades, quer policiais, quer do Ministério Público, como subprocuradores gerais da República, procuradores regionais, quer do Judiciário, esses critérios de recrutamento precisariam estar na pauta do dia da sociedade. Então, se a sociedade quer tomar em conta um enfrentamento em relação a crimes complexos, como, por exemplo, lavagem de bens, lavagem de dinheiro, ela deve refletir sobre isso. Ela precisa colaborar. Ela precisa achar que esse assunto é importante, que os critérios de recrutamento são importantes. Você não vai a um médico simplesmente porque, se você tem condições, claro, não vai a um médico simplesmente porque aconteceu. Não, você procura saber quem é o médico para ir até ele. Isso diz respeito à tua saúde. Ora, a gente está falando aqui de aposentadoria, a gente está falando aqui de pensão, a gente está falando aqui de questões práticas. Isso também diz respeito à tua saúde, respeito à tua cidadania, isso diz respeito ao teu dia a dia. E a gente sabe qual é o assunto preferido de cada um de nós. Nós próprios. Isso me parece, infelizmente, uma realidade. O assunto preferido teu é você. Pois bem, então como trazer esse assunto ao teu interesse? Mostrar que isso interessa também a você, que vai ser a tua aposentadoria, como saiu no Estado de São Paulo no domingo. A Previdência Social tem no âmbito dos estados, tem um déficit de 1 trilhão. Perceba? O problema é de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Siga o dinheiro. É fundamental tentar saber seguir o dinheiro para combater a lavagem de bens. Seguir o dinheiro. Bom, continuando. Então, aqui está o conceito, note bem, repetindo, lavagem de bens. Dá ao dinheiro ilegal aparência de legalidade. Os crimes intelectuais. Intelectual, isso não tem implicação em relação a sangue. Ao contrário, os crimes intelectuais que implicam em altas somas de recursos, via de regra, podem ter também implicações com máfia ou algo que se pode chamar assim. Se máfia é um termo forte, talvez mais forte seja a realidade do que o termo, do que a palavra. Bom, e aí? Como é que esses processos iriam se desenvolver? Eu não tenho tanto otimismo.
Não tenho tanto otimismo, inclusive, com relação aos critérios de recrutamento, por um motivo simples. Mesmo quando você fala em especialização da base, especialização, digamos, da primeira instância, é necessário tomar em conta que, via de regra, nos concursos públicos, sim, porque o delegado é uma pessoa concursada, o juiz é uma pessoa concursada, o promotor é uma pessoa concursada. A preocupação principal do concursando não é a sua atividade, a atividade que vai desenvolver. A preocupação principal costuma ser, olha, qual é o horário de trabalho? E mais, quanto é que eu recebo? Então, note, o problema aí deixa de ser vocacional. E se você não tem vocação, se aquilo lhe faz mal, poxa, vou novamente até a vara trabalhar. Ou então, poxa, vou novamente funcionar como delegado, funcionar como promotor, como juiz. Já está mal. Já está mal, porque se o seu objetivo, se a sua pretensão não é exercer bem a função, a atividade para a qual você foi concursado, você não vai exercer. Então, note que é preciso ponderar sobre essa questão dos concursados, o que é que eles querem. E um outro problema também que me parece importante, e aí eu destaquei, a integração entre as autoridades públicas. Então, tão sério quanto a vocação, a falta de vocação nos concursos públicos, tão sério como a apatia em relação aos critérios de recrutamento das autoridades que vão decidir esse assunto, é a integração. Eu não consigo ver a integração interna e a integração externa como sendo algo que não possa muito vir a ser melhorado. E precisa. Continuando. Poderia passar? Então, a questão da mentalidade. Me parece que esse é um desafio. Não é só uma questão de educação. É uma questão de mentalidade. Uma vez eu estava conversando com o ex-ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ari Pagendler, e estava falando sobre essa perspectiva que tem o brasileiro, e é fundamental notar que esses crimes têm conotação internacional, de efetivamente não tomar isso muito em conta, não ligar isso tanto assim. E aí havia necessidade de modificarmos a educação através da universidade, através de inserir lavagem de bens nos concursos públicos, através de inserir a lavagem de bens no dia a dia das universidades, os cursos de graduação e pós-graduação. E ele me disse algo que, acredito ele tenha razão, o problema não é só de educação, o problema é de mentalidade. Por quê? O mesmo brasileiro que tem um comportamento no Brasil, 7, 8 horas depois, está na França, está em Portugal, ele tem outro comportamento. Percebe o que eu digo? Aquele mesmo brasileiro que abre a janela do seu carro e joga um palito de picolé pela janela, aqui no Brasil, em João Pessoa, em Recife, São Paulo, onde for, ele algumas horas depois estará na Europa e não fará a mesma coisa. Então, o que é que tem de diferente? É a pessoa é a mesma. O que foi que mudou? Na minha opinião, o problema da impunidade. Ele sabe que o comportamento que ele tem no Brasil, se ele tem esse comportamento, pode não dar em nada. E se ele tiver o mesmo comportamento fora do Brasil, aquilo vai trazer consequências. Ora bem, nós precisamos mudar, precisamos continuar em uma trilha de mudança, porque me parece, a impunidade que traz essas dificuldades, essas grandes dificuldades de aplicação das leis em geral, inclusive da lei de lavagem de bens. Porque, note, não adianta nada fazer um trabalho na polícia, fazer um trabalho na primeira instância da justiça e esse trabalho não vir a ser configurado nas instâncias superiores. Ou pela prescrição, foi condenado, foi. E aí, qual é a consequência? Não, foi condenado, mas agora a pena em concreto vai ser tal ou qual, e aí vai haver a prescrição, pela extinção de punibilidade. Isso não tem consequência. Bom, então me parece que a impunidade também seja um assunto sensível nesse tema. Bom, há pouco se falou, e às vezes se tenta falar, em comparação Brasil-Estados Unidos. Muito difícil. Muito difícil. Não fazer transposição à crítica do direito estrangeiro. Porque nesse tema de lavagem de bens, creio que nos Estados Unidos o terrorismo ocupe um papel central. Aqui no Brasil, talvez não seja o terrorismo que ocupe o papel central. Tá bem? A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi Sérgio Moro, que é atual assessor da ministra Rosi Weber, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse isso e me parece que ele tem razão. O problema no Brasil não é o terrorismo, talvez o problema no Brasil seja a corrupção. Daí
portanto, não caber a mera transposição, a crítica de um direito norte-americano ou mesmo europeu. Porque a reação que um alemão tem à corrupção é uma. Quem já viveu na Alemanha sabe disso. A reação que o brasileiro tem à corrupção é outra. O brasileiro não considera, penso eu, a corrupção como algo tão sério assim ainda. O brasileiro não acha isso. Tanto não acha que ele próprio costuma adotar medidas nesse caminho. Aquela pequena corrupção, isso vai se acumulando. Houve uma multa de trânsito, ele chama a pessoa do trânsito e diz, olha, e aí, vamos conversar um pouco? E aí, há alguma alternativa? Isso o brasileiro não vê como sendo errado. Também. Então, no momento em que ele não vê como sendo errado para ele, é muito difícil ele transpor para o outro algo que para ele é natural. A questão da mentalidade é muito forte. Pois bem, e, portanto, quais as circunstâncias que nós teríamos que efetivamente enfrentar para ver se é possível mudar este tipo de situação? Primeiro, ter consciência de que o crime organizado avança rápido. Por isso ele é organizado. Ele avança bem rápido, mas o combate não avança na mesma medida. Dou um exemplo para vocês. Exemplo bem palpável em relação a um tema aparentemente simples, a organização criminosa. Então, tem lá uma convenção, a Convenção de Palermo, que trata dessa questão da organização criminosa. Pois bem, uma das maiores dificuldades que existe atualmente em relação a isso é o de se saber o que é organização criminosa. Percebam, nós temos, sobre a organização criminosa, uma lei de 95, mas ela não conceituou organização criminosa. Nós temos decreto e decreto legislativo, e muitas vezes nós resvalamos para o crime de banda ou quadrilha. Então, até um termo aparentemente simples, organização criminosa, tem uma lei sobre organização criminosa no Brasil, enfrentamos dificuldades. Embora haja a lei de organização criminosa, a lei que altera a lei de organização criminosa, discute-se. Nós não temos um conceito de organização criminosa. E o nosso conceito seria de bando ou de quadrilha. Percebem a dificuldade? A lei sobre um assunto que não se sabe muito bem, segundo a jurisprudência, porque note, eu queria aqui destacar, nem sempre eu estou aqui colocando opiniões minhas. Eu posso discordar da jurisprudência, entender que o decreto legislativo incorporou a convenção, tudo bem. Mas se a jurisprudência vem dizendo diferente, eu não posso desconhecê-la. Me parece que é fundamental para o profissional de direito tomar isso em conta. Concordando ou não com a jurisprudência, não há desconheça. Porque, do contrário, você vai instigar cada vez mais a impunidade. Supressão de recursos públicos. Sim, porque se o nosso problema na lavagem de bens, em grande medida, diz respeito a recursos públicos, e os processos estão aí para confirmar isso que eu estou tentando dizer para vocês, notem, é preciso ter em conta que supressão de recurso público não ocorre apenas quando o dinheiro não ingressa nos cofres públicos, mas também ocorre quando o dinheiro, estando nos cofres públicos, é desviado. São duas situações diferentes. O desvio de recurso público pode ocorrer quando o dinheiro ainda não ingressou nos cofres públicos, exemplo, pela sonegação, ou quando o dinheiro está nos cofres públicos e, efetivamente, não tem o destino de saúde, educação, segurança. Então, é necessário o direito financeiro ter um certo papel de destaque nesse assunto. Bom, dificuldades processuais. O que eu queria destacar para vocês aqui? É muito comum, quando se fala sobre esse tema, imediatamente nós demonstrarmos problemas de constitucionalidade da lei. Eu vou aqui citar alguns exemplos, eu sei que são polêmicos, mas que já dessa lei recente, que já trata desse assunto. A questão da constitucionalidade da lei de lavagem ou de alguns aspectos da lei de lavagem de dinheiro. Vejamos, atualmente o artigo 4º da Lei 12.683, que alterou a 9613 de março de 98, fala sobre infrações penais antecedentes. Então, o artigo 4º fala em infrações penais antecedentes. Só para localizar quem ainda não está localizado. Se o dinheiro vem de uma origem ilícita, vem de uma infração. E, por isso, ele vai ser, de algum modo, lavado ou branqueado. Ele vai ser depurado. Peguemos um crime financeiro de destaque,
o crime tributário. Então, o que é que acontece? A dificuldade é a seguinte: imagine um crime tributário que tem um prazo prescricional. E aí se diz, o crime de lavagem, ele é um crime autônomo. Tudo bem. Mas se o crime tributário antecedente, que provocou os recursos irregulares, que vão ser lavados, esses crimes prescreveram, caberia realmente a punição do crime de lavagem, do crime subsequente? Se a infração antecedente efetivamente prescreveu, caberia a punição da infração consequente, da infração de lavagem, ou não? Eu tenho notado que alguns criminalistas, já na égide desse artigo 4º, vêm defendendo que não. Vêm defendendo que, embora o crime seja autônomo, se o crime ou a infração antecedente, porque a infração é um termo mais largo, tiver prescrito, não caberia mais se falar em punição do crime de lavagem. Eu acho que, mais do que os juristas, é necessário que a sociedade pense, reflita sobre isso. Por quê? Quando uma pessoa comete, digamos, um crime de falsificação de moeda, 2 cédulas de R$50, 3 cédulas de R$50, moeda falsa, vocês vão encontrar a jurisprudência dizendo, olha, crime de falsidade, crime contra a fé pública, isso é uma coisa muito séria, e, portanto, essa pessoa, o problema não são as 3 cédulas de R$50, o problema é muito maior, é porque ele infringiu a fé pública. Entra com habeas corpus e não tranca a ação penal. No entanto, quando se falsifica um balanço de vários milhões, normalmente se diz o contrário. Não é incomum você encontrar habeas corpus trancando a ação penal, quando se trata de falsificação de balanços de empresa. E de balanços, eu não estou falando de micro, pequena empresa, de médias e grandes empresas. Então, note que, quando há uma falsificação de balanço, via de regra, há implicações fiscais. Não se está querendo pagar os tributos efetivamente devidos. Ora, se os crimes tributários têm uma prescrição curta, então o crime de lavagem decorrente dos crimes tributários também estaria morto em função da prescrição do crime antecedente? É muito importante pensar nisso. Eu lembro que nos Estados Unidos, esses crimes financeiros costumam ser punidos e punidos de maneira exemplar. Mas exemplar. Ah, mas as pessoas... Olha, recentemente, uma questão de 3 ou 4 anos, nos Estados Unidos, um senhor de mais de 70 anos que trabalhava com Bolsa de Valores, não vou dizer nome de ninguém, porque como juiz realmente não tenho interesse, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão observar que ele está preso. No Brasil isso não ocorre, isso não é comum. Uma pessoa ficar em prisões cautelares ou mesmo em prisões definitivas em razão de crimes financeiros. Pode acontecer? Talvez a história do Brasil comece a mudar. Não é uma prática corriqueira no Brasil isto ocorrer. Aliás, há uma frase que às vezes pode denunciar a nossa situação, que eu espero que venha a mudar. Tratar o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. Isso não é incomum dentro da nossa sociedade. Note, eu não estou falando do judiciário apenas, eu não estou falando do Ministério Público, estou falando da nossa sociedade. Tratar o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte. Essa é uma mentalidade que precisaríamos, se efetivamente for o caso, se a sociedade realmente assim o quiser, mudar. Isso não vai ser fácil. Insisto com vocês, muito difícil. Uma outra questão de constitucionalidade dessa lei, aqui apresentada, é o artigo 17b. Em razão do tempo, eu estou tentando destacar só aquilo que me parece mais relevante. O artigo 17b dessa legislação de lavagem de bens diz que a autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente, sublinho, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço. Lembrando, independentemente da autorização judicial. Então, o que se coloca aqui? Exclusivamente aos dados cadastrais. O que é isso? Exclusivamente aos dados cadastrais. Esse é o primeiro ponto. O que efetivamente significa, já que a autoridade policial e o Ministério Público têm acesso, independentemente da autorização judicial, dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço. A lei, às vezes, tem, aliás, muitas vezes, expressões abertas. Mas, o direito penal, com expressão aberta, não se fala tanto em direito de tipo, em direito penal? Sim.
Em direito penal, que é tido como um direito de tipo cerrado, não é tão incomum existirem expressões abertas. Aliás, a lei como objeto social é passível de interpretação. E as interpretações podem ser várias. E, aliás, elas costumam variar em função do intérprete. Então, é fundamental que a universidade, é fundamental que cada um dos grupos organizados venha a pensar sobre isso. Seria isso inconstitucional ou não seria isso inconstitucional? Haveria necessidade de autorização judicial sempre ou não haveria a necessidade de autorização judicial? Note. O que eu quero destacar para vocês é que é comum em direito penal se falar em garantismo, é comum em direito penal se falar em direitos. Eu diria que é também necessário ser comum falar em dever. Direitos e deveres precisam caminhar juntos. Não cabe, creio eu, falar em direitos fundamentais se não se falar em deveres fundamentais. É necessário estabelecer uma mão dupla entre direitos e deveres, porque se não houver uma mão dupla entre direitos e deveres, provavelmente os direitos sequer serão reconhecidos como direitos, às vezes como favores. E favor você não reivindica, você pede e tem gratidão em relação a isso. Uma outra questão de constitucionalidade dessa lei é o artigo 17, diz respeito ao artigo 17d. Em caso de indiciamento do servidor público, este será afastado. Então, note, também o que aqui se coloca é princípio da presunção do estado de inocência. Ninguém será considerado culpado, senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa presunção de inocência é absoluta ou relativa? Eu queria que vocês pensassem. A presunção de inocência é absoluta ou relativa? O indiciamento, segundo a lei, provoca o afastamento do servidor público. Isso violaria princípios da contraditória, ampla defesa, devido processo legal, ou não? Eu apenas queria, e eu sei que o tempo urge, lembrar para vocês como é que a questão da presunção, bem rapidamente, claro, a presunção de inocência se desenvolveu no Brasil. Atualmente ela tem foro constitucional. Havia um delegado chamado Fleury, que possuía, é uma questão de conhecimento histórico, não é? Qualquer pessoa pode abrir isso na internet, que havia suposições de que ele possuía um relacionamento mais próximo, digamos assim, com o regime militar. E, em um determinado momento, ele foi preso. E o problema foi, ele foi preso, e preso ele poderia falar coisas que efetivamente não dissessem respeito, não fossem, digamos assim, do agrado do regime, que na época era predominante. E aí se estabeleceu que essa prisão decretada por um juiz em primeira instância, acaso certos requisitos, digamos assim, estivessem cumpridos, essa prisão não seria cumprida. Então, a presunção de inocência, que não é um princípio nacional, não é um princípio genuíno, não é um princípio autóctone do Brasil, ela já possuiu no Brasil, e olha, eu não estou fazendo direito comparado com fora do Brasil, estou falando de direito comparado dentro do Brasil, várias interpretações. Então, que tipo de presunção de inocência nós devemos ter hoje, no século XXI, no Brasil? Isso vai interessar, inclusive, para verificar se o artigo 17d é ou não é constitucional, quando diz que o servidor público é afastado com o indiciamento. Tá bom? Então, essa é uma dificuldade processual, a questão da constitucionalidade da lei de lavagem. Eu não sei se ainda tenho tempo, em 5 minutos. Mas as dificuldades não vão parar por aí. Aliás, quando há dinheiro e um volume de recursos alto, as dificuldades existirão. E se não houver tenacidade, as dificuldades vencerão. Continuando, nas dificuldades. Demora na quebra do sigilo bancário e nos mandados de busca e apreensão. Olha, às vezes a demora é algo que é impossível de fugir. Porque se existe a figura do sigilo, uma figura constitucional, bancário, fiscal, telefônico, como fazer? Como estabelecer uma solução de compromisso? De um lado, você tem o sigilo bancário, fiscal, telefônico, como uma consequência do direito de personalidade e por aí vai. Do outro lado, você tem a necessidade de investigação. Como é que a gente equilibra? Aí se diz, não, pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Conceitos vagos, conceitos abertos. Cada sociedade terá uma resposta para esse equilíbrio entre princípios. Não adianta recorrer a Ronald Dworkin. Vai a Dworkin, mas Dworkin tem uma sociedade, escreveu numa sociedade norte-americana. A gente vai para Herbert Hart, na sociedade inglesa. E o que é que a sociedade brasileira quer? Como é que a sociedade brasileira pretende interpretar isto?
É necessário que ela pare um pouco, que ela reflita sobre os limites do sigilo. Aliás, às vezes, nada foi dito porque nada se tinha a dizer. Mas às vezes não. Muito cuidado. Às vezes é um silêncio eloquente, nada foi dito porque nada tinha a dizer. Mas às vezes não. O caso do teu namorado, ele efetivamente não ligou no dia subsequente. Aí você pode dizer, ele não ligou porque ele está cansado. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas ele não ligou talvez também, não quero desestimulá-los, porque ele pode não ter ligado porque ele não queria ligar. Percebe como é difícil? Eu trago um exemplo da vida de cada um de nós. Então, como é que, se na vida de cada um de nós, vida cotidiana, há essa dúvida, imagine em relação a uma prática que envolve tanto dinheiro, como é o caso da lavagem de bens. Olha, gente, outras dificuldades efetivamente poderiam ser aqui apresentadas. Como eu disse, todo esse texto, ele vem, esse texto e outros mais, eles vêm presentes dentro de publicações que nós estamos aqui tentando também divulgar, não é? Então, se vocês tiverem interesse de acompanhar o próximo capítulo disso tudo, então eu convidaria vocês para três coisas, três convites para vocês, para todos vocês. O primeiro convite que eu faço, vocês, se puderem, entrem no site do Superior Tribunal de Justiça, aí procura do lado esquerdo da tela, do ecrã, BDJU, é a revista eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. Coloca meu nome, Hélio Silvio Ourem Campos, e doutrina. Aí vocês vão ver este texto e outros livros eletrônicos. O primeiro livro eletrônico a ser editado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem também a versão impressa, que é essa, foi exatamente esse. Tá bom? Então, pode baixar o download, é gratuito. Então, esse é o primeiro convite. Entrem no site do Superior Tribunal de Justiça e façam download. O título do livro é O Poder da Lei versus a Lei do Poder. O Poder da Lei versus a Lei do Poder. Esse título eu escolhi em Portugal. Há pouco tive um rapaz de Portugal conversando com o palestrante, falando que era português. Pois bem, esse título foi escolhido exatamente por lá. O Poder da Lei versus a Lei do Poder. Então, esse é o primeiro convite que eu faço. Façam download do meu livro. O segundo convite que eu faço é o seguinte, eu tenho um site, tá bom? É um site técnico. Então, se vocês quiserem fazer um acompanhamento, do que normalmente há em termos de necessidade na Justiça Federal, a gente vai construindo esse site, ele é atualizado diariamente. Então, quem tiver interesse, é um site técnico. É o www. Meu nome, Ourem, OUREM.cjb.net. Então, esse é o site.